Olá, boa noite a todos. Meu nome é Marcelo Ricardo Vicari. Vou apresentar para vocês hoje um pouco do nosso trabalho sobre o diagnóstico das variantes do Covid aqui na cidade de Ponta Grossa. E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao comitê organizador do evento e também ao professor Marcos Pilege pela lembrança do meu nome para falar aqui a vocês. Para iniciarmos, então, a gente precisa conhecer um pouco do genoma do SARS-CoV-2, que é um genoma basicamente composto por uma fita simples de RNA de cadeia positiva, onde nesses quase 30 mil nucleotídeos a gente tem a presença da ORF1A, ORF1B, que tem as principais genes para as proteínas não estruturais, né, as sequências de proteínas não estruturais, e os genes que são chamados estruturais, os genes para a proteína da espícula, ou spike em inglês, do envelope, da membrana e do núcleo capsídeo, tá, compondo esse genoma viral. Como que acontece então a infecção, né, para a gente entender as variantes um pouco melhor, o funcionamento delas, como acontece então a infecção do vírus com o ser humano. Esse contato é via proteína spike com a proteína de membrana da célula humana ACE2. Tá? Então, uma vez tem esse contato, esse reconhecimento, essa proteína da espícula, essa proteína spike, ela precisa ser clivada em duas subunidades, chamadas subunidades S1 e S2, por essa protease aqui de membrana, tá? Por essa TIMPRS22. Essa clivagem acontece num sítio da proteína spike chamado sítio das furinas. Uma vez tem essa clivagem, a gente tem o sinal para esse vírus entrar na célula. Uma vez dentro dessa célula, esse vírus, logicamente, ele vai realizar toda a sua atividade de tradução das proteínas, né, e depois a duplicação do material genético de RNA, primeiro em cadeia negativa e depois para a cadeia positiva, para depois conseguir montar novos vesículas virais, né, que vão dar origem a novos vírus. Tá? Então essa é uma via da infecção, principalmente aqui, lembrando do contato da proteína spike, dessa clivagem aqui que é importante do sítio S1 e S2 para a penetração nas células. Bom, e o que são as variantes então? Variante é toda e qualquer mutação aleatória, né, que gera uma sequência um pouco diferente na sequência desse RNA viral. Então ela acontece justamente naquelas etapas onde o vírus precisa duplicar seu material genético. Essas mutações são aleatórias e algumas delas geram algumas vantagens para o vírus, e gerando vantagens para o vírus, logicamente elas são selecionadas a favor para serem as mais frequentes. Então aqui nós temos as principais variantes da preocupação, né? Na verdade todas as variantes da preocupação pela Organização Mundial da Saúde, a variante alfa, a variante beta, a variante gama, a delta e a ômicron. Percebam que cada uma delas tem um conjunto diferenciado no número de mutações presentes na proteína spike, no gene para a proteína spike. Então, algumas têm modificação do aminoácido 452, outras do 417, outro 484, 501, que são aminoácidos aqui da proteína da espícula, proteína spike. Esses aminoácidos que geram uma consequência maior, né, quando a gente fala de variantes, porque envolve o reconhecimento e a penetração desse vírus em nossas células. Então, como eu disse a vocês, né, a Organização Mundial da Saúde ela classifica as variantes em vários interesses. Elas são pouco conhecidas porque elas não geram uma atenção especial, né? E essas aqui que nós observamos é a alfa, beta, gama, delta e ômicron, é porque elas geram geralmente uma diminuição no combate dos nossos anticorpos, né? Uma vez imunizados pela vacinação, ou mesmo pessoas que já tiveram Covid, ou que geram uma deficiência, né, no diagnóstico, ou mesmo que tem uma transmissibilidade aumentada. Muitas delas reúnem todas as condições. Felizmente, né, nós não temos nenhuma variante classificada pela OMS de alta consequência, que seria uma variante que escapa todo o nosso combate do sistema imune, que daí a vacinação já não teria efeito nenhum, ou mesmo uma variante que fuja a todos os métodos diagnósticos. Nessa tabela, só para a gente ter uma noção, são as mutações já listadas nessas variantes, né? As principais mutações aqui, ou as mutações do gene spike. Por exemplo, aqui a linhagem alfa ela tem mutação de deleção do aminoácido 69, 70 e várias outras mutações, algumas delas bem específicas desta variante. Vai para a beta, né, originária da África do Sul, ela também tem um conjunto de mutações que são específicas dela e algumas outras compartilhadas com as demais variantes. Aqui nós temos duas variantes de interesse, né, a epsilon, e temos agora a variante delta, originária na Índia. Ela também tem algumas mutações bem características da variante delta, por exemplo, essa aqui, né, modificando o aminoácido da posição 452 ou essa aqui da posição 681. Tá? A gama, da mesma forma, né, nós temos mutações características da variante gama, originária no Brasil, principalmente essa aqui, uma das mutações principais da gama para diagnóstico, mas a gente envolve outras mutações que são específicas dela, né?
Percebam que aqui na variante beta a gente tem a K417N, mas na variante gama essa mutação é K417T. Então o aminoácido aqui ela é trocado para treonina, enquanto na outra era um aminoácido diferenciado. Então elas vão tendo seus conjuntos particulares e mutações e isso leva à variação existente em cada uma delas. Tá? Para a gente entender, eu gosto muito desse slide, porque esse slide mostra uma visão panorâmica aqui do que seria a proteína spike, né, a proteína da espícula do vírus. Então aqui a gente tem a exposição, né, aqui a parte da proteína, aqui vai ter o contato com a proteína ACE, então é a região de ligação ao receptor. Então esses sítios de aminoácidos aqui são bem importantes para o reconhecimento do spike e a proteína ACE. E nessa outra região, ó, a gente tem um sítio chamado sítio das furinas. É mais ou menos nessa posição do sítio das furinas que acontece a clivagem das subunidades S1 e S2, para que depois disso o vírus consiga penetrar nas nossas células. Então, lembrando que qualquer um ajuste que aconteça aqui por mutação aleatória que facilita ou o reconhecimento ou essa clivagem, vai dar uma facilidade ao vírus em penetrar mais facilmente em nossas células. Por isso que gera essas variantes com maior transmissibilidade. Okay? Também gosto muito desse slide, ó, porque ela compara 5 diferentes variantes aqui da preocupação, né, com principalmente ó, o número de mutações aqui em laranja da região de ligação ao receptor, né, na proteína spike. Veja que a alfa é uma mutação principal aqui. Na beta a gente já tinha 3 na gama, na delta 2 e olha a ômicron. Praticamente todos os aminoácidos aqui trocados no sítio receptor. E se a gente for para aquele sítio que cliva nas duas subunidades também, ó, um número bastante grande de mutações nessa região comparado às outras variantes. Então, basicamente, das variantes, essas mutações são, não que são as mais importantes, mas elas ajudam a gente a entender porque esse vírus consegue penetrar, essas variantes, uma após outra, consegue uma transmissão maior, né? Porque elas vão modificando o seu reconhecimento, ajustando esse reconhecimento, digamos assim, a proteína ACE, e logicamente isso seria selecionado a favor. E aí vem a historinha, né, que todo paciente que tem contato com o vírus, ou por contato direto, ou que encostou em uma superfície contaminada, ele pode se contaminar por Covid, ou mesmo teve contato com um paciente contaminado, quer fazer o teste. Logicamente, esse indivíduo então vai procurar uma análise molecular, ele pode vir a desenvolver sintomas, ou ele pode ser completamente assintomático, né? E uma vez com sintomas, ele procura uma análise molecular e o mais apropriado, igual o modelo da foto aqui, é procurar um teste de RT-PCR ou os testes de farmácia, mas o RT-PCR é mais confiável, digamos assim, que os testes de farmácia. Tá? Esse teste basicamente consiste de uma amostragem, né, via suave nasal aqui de células humanas. Logicamente, se estiver contaminado com o Covid nessas células humanas, nós também teremos o RNA do Covid-19. Nosso próximo passo no laboratório, então, é detectar se o indivíduo está contaminado ou não por Covid. E esse nosso diagnóstico também é por PCR em tempo real, utilizando as sondas de 2 regiões específicas para o vírus da Covid. Né? Então, a gente usa 2 sondas de regiões que só existem, digamos assim, de certa forma, no vírus do SARS-CoV-2. Não existem em outros vírus. Se elas aparecerem na minha amostragem, se a gente quantificar a presença dessa fluorescência dessas sondas na minha amostragem, significa que o paciente está sim contaminado pela Covid, como representado aqui nesse gráfico de um teste de um paciente positivo para Covid. Então, cada uma dessas curvas aqui representa um alvo diferente, né? Então, aqui a curva em azul é um primeiro alvo para o Covid. Perceba que na PCR em tempo real houve então a captação da fluorescência. Isso significa dizer que o indivíduo está sim com a presença do vírus na amostra, e para confirmar uma segunda posição do mesmo vírus também apresentou o aumento da curva exponencial aqui, indicando sim que o paciente, por meio do diagnóstico dessas 2 sondas, ele está contaminado com o vírus da Covid, ou seja, lá nas suas amostras coletadas via swab nasal, ele tinha as suas células infectadas pelo RNA viral. Lembrando que nós estamos detectando o RNA viral aqui nessa amostra, né? Por meio da técnica de conversão em cDNA e depois diagnóstico por PCR em tempo real usando a estratégia Taqman. E aqui essa curva em verde é um gene controle de um RNA humano, né? O gene para RNA polimerase. A gente usa ele simplesmente para saber se aconteceu tudo bem com o procedimento de extração do RNA da amostra ou mesmo a coleta da amostra com o swab nasal. Se essa curva aqui falhar,
significa que nós erramos o teste como um todo e precisamos repetir todo o procedimento. Então isso aqui serve para a gente como um controle, né? Que deu certo a extração e deu certo a coleta da amostra, né? Então aqui é um laudo positivo, né? O paciente infectado pelo Covid. E se ele fosse negativo, nós não teríamos o aumento de nenhuma dessas duas curvas aqui. Significaria que ele não tem o Covid na sua amostra. Nós não teríamos a curva em azul, não teríamos a curva vermelha, teríamos apenas a curva em verde, porque é um RNA da célula humana e ele deve ser diagnosticado como um controle. Uma vez o indivíduo diagnosticado positivo, né, para os dois alvos do Covid e mais para o gene da RNA polimerase humana, ele vai ser diagnosticado positivo para o Covid, né, e logicamente ele precisaria entrar em uma quarentena para evitar um pouco a transmissão, né, a transmissibilidade para outras pessoas desse vírus, para que a gente tente controlar um pouco a disseminação da doença. Bom, professor, e a questão do diagnóstico molecular das variantes? Daí parte do princípio que a gente pode usar sondas de PCR em tempo real, chamadas sondas Tacman, que são as mesmas sondas que a gente usa para diagnóstico, mas com uma diferença. Agora, essas sondas não são para regiões específicas do Covid, para diagnóstico. São sondas desenhadas para o exato ponto onde tem a mutação. Exemplo, aqui tem uma sonda com a guanina nessa posição. Ela vai ligar no RNA viral apenas se o RNA viral tiver citosina nessa posição. Se ele tiver nessa posição timina, a sonda que vai ligar essa posição é outra, com outra molécula fluorescente ligada a ela. Então a gente pode ter um conjunto de sondas que são ditas alelo específicas, ou melhor dizendo, mutações específicas. Essa sonda só ligaria se essa posição for citosina, essa outra sonda só ligaria se essa posição for timina, né, ligando a adenina. Então elas dão certa especificidade ao nosso teste. Lembrando que a sonda não vai fazer ligação cruzada. A sonda com guanina não seria capaz de detectar essa timina da variante, né? Então a gente tem uma maneira eficaz de discriminar alelos. É uma técnica bastante utilizada para fazer genotipagem de SNPs e é o mesmo princípio que a gente pode usar aqui para fazer diagnóstico de variantes. Tá? Então a gente tem um conjunto de sondas, que são aquelas sondas baseadas naquelas mutações que eu mostrei para vocês lá na tabela, cada uma delas conseguindo discriminar uma certa variante entre gama, delta e ômicron, que foram as variantes que a gente testou na cidade a partir de abril de 2021, né? E aqui, por exemplo, uma mesma amostra, né, de um paciente diagnosticado positivo, onde a gente fez a sonda para a variante delta, que troca a leucina da posição 452 para arginina, e mostrou que estava presente. Ou também para a variante delta apresenta essa mutação aqui, ó, de prolina da posição 681 para arginina, também presente aqui, ó. Então, uma mesma amostra com essas duas sondas para delta. Então, a gente usa algumas sondas, né, e esse conjunto de sondas vai me dando certeza que esse paciente tem um conjunto de mutações que são específicas a delta. Esse outro paciente tem um conjunto de mutações que são específicas para ômicron. Esse outro paciente teve um conjunto de mutações que são específicas para a gama. Então, a gente consegue, de uma maneira bastante simples e fácil, separar aí as variantes usando uma estratégia de PCR em tempo real, hibridizando essas sondas específicas para cada uma das mutações já listadas, tá? Bom, e daí um pouco do nosso estudo, né? Esse gráfico está desatualizado porque ele para em janeiro, mas a gente já tem amostras até março. De abril de 2021 até fevereiro, março, até fevereiro que eu parei aqui para mostrar a palestra para vocês, a gente testou 314 amostras. Essas 314 amostras elas estão distribuídas dessa forma. A gente viu uma predominância de gama. Chega o mês de agosto, entra na nossa cidade a variante delta. Rapidamente ela substitui a gama, né? Ela fica até aqui quando a gente começou a achar que estava tudo bom já, né? Tinha poucos casos confirmados por dia na cidade em novembro e dezembro. Aí no fim de novembro surge a notícia da Omicron e a partir de novembro a gente consegue, a partir de dezembro, desculpe, a gente consegue diagnosticar a variante Omicron na nossa cidade. Então, nosso primeiro caso de Omicron é de 13 de dezembro. Professor, mas por que esse teste não é amplamente utilizado? Ele é um teste simples de fazer, gente. Ele é um teste fácil de ser elaborado no laboratório, rápido de resultado. Exemplo,
Os dados do genoma do Covid para nós são super importantes, mas eles demoram, eles são mais trabalhosos, eles requerem preparo de biblioteca, sequenciamento, montagem do genoma viral. Esse teste aqui é extremamente rápido, porque eu posso pegar a amostra confirmada naquele dia como positiva e já testar um conjunto de sondas e ver se o paciente tem um conjunto de sondas que é específico para uma variante ou outro. Tá? Só que o teste da PCR para diagnosticar variantes, ele não vai, por exemplo, descobrir uma variante nova. Ele só vai discriminar entre aquelas já existentes. Contrário do teste do sequenciamento genômico, né, que vão ter a amostra do gene completamente, do vírus completamente sequenciado, onde a gente poderia inclusive diagnosticar novas variantes. Só que aquele problema, no Paraná, se não me engano, são 175 amostras por mês que vão para o sequenciamento e montagem do genoma de Covid, só que elas demoram mais para a gente ter o resultado. Então isso aqui seria uma estratégia boa de controle, de avisar a vigilância sanitária da entrada de novas variantes, até para um preparo, para colocar esses pacientes em isolamento mais rigoroso, digamos assim, para que a gente possa diminuir essas curvas de infecção, como a gente teve esse boom, principalmente agora em fevereiro, na cidade pela variante Ômicron. Para terminando minha fala, eu só gostaria de deixar, nem vou falar aqui pelo tempo já avançado, tá? Mas olha esse artigo da Nature, né, de 23 de janeiro, onde o título é assim, Deltacron, né, a última variante, aí não é nenhuma variante, é uma mistura de Delta com Omicron. O título era A História de uma Variante que Não Existe, né, ou que Nunca Existiu, porque acreditava-se que era um caso de contaminação. O primeiro pesquisador a propô-la, um pesquisador lá do Chipre. Só que, agora mais recentemente, a Organização Mundial da Saúde, por meio do Instituto Pasteur da França, sequenciou várias amostras e no dia, que dia que ela confirmou, se não me engano é 14 de março, isso, 14 de março, a Organização Mundial da Saúde confirma que realmente existe essa variante que combina condições da variante Delta com a Ômicron, parte do genoma Delta, parte do genoma Ômicron, e algumas propostas afirmam que isso poderia ser um caso de recombinação a partir de um indivíduo que foi co-infectado por ambas as variantes, gerando uma combinação de duas chamada de Deltacron. Tá? Para finalizar, eu gostaria então de agradecer principalmente a Larissa e a Laís, que realizam os testes, a Fernanda e a Ana, que ficam no hospital, ajudando nesse suporte com os pacientes que chegam ao HU, o Bruno, o Giovanni, a Maquele e o Marcos, que são professores que também participam dessa pesquisa. Muito obrigado, fico disponível para questionamentos.